Aprenda a ganhar dinheiro na internet. Acesse o link na descrição. Hoje a gente vai falar sobre os 7 bloqueios que te impedem de prosperar. O que é esses bloqueios? Por muitos anos, eu busquei uma definição bem simples e eu achei. O bloqueio é uma prova de amor. Pablo, que prova de amor que é essa? É seu cérebro não querendo que você se submeta a alguma coisa que foi bem pesado para você, que foi vexatório, que foi uma situação bem triste para você. Então o que seu cérebro faz? Ele não quer que você passe por isso novamente. E aí eu peguei os 7 principais bloqueios para tratar nessa noite. Eu vou mostrar esses bloqueios para vocês. Eu nunca quis ser o doutor dos bloqueios, eu não queria ser o maior desbloqueador, não sei das quantas. A única coisa que eu queria era que as pessoas batessem o resultado numa companhia onde eu era executivo. Eu percebi uma coisa, as pessoas eram honestas, felizes, segundo o relato delas mesmas. Elas eram esforçadas, trabalhadoras, transparentes, mas não batiam o resultado. Eu percebi, o que tem de errado nessas pessoas? E aí eu comecei a empreender dentro de um negócio de alguém. Eu comecei a resolver o problema das pessoas que trabalhavam comigo. O que aconteceu? Aconteceu um milagre. Eu entendia que tudo que as pessoas falavam não era verdade. E o milagre foi simples. As pessoas, elas não falavam a verdade, não é porque elas estavam falando mentira. É porque elas não sabiam a verdade do problema delas. E aí eu quis estudar sobre isso. Aí comecei a estudar sobre reprogramação mental. Quando eu descobri, as pessoas, elas ficam inventando conversas sem saber se é verdade ou se é mentira. Eu percebi que elas se apoiavam em crenças e queriam sustentar aquilo como pessoas que ficam com um defunto dentro do salão da sua própria alma, tentando ressuscitar isso por longos anos. E aí eu comecei a olhar para algumas pessoas e falava, essa pessoa tem isso. Aí eu pesquisava isso no livro e olhava e falava, realmente o bloqueio dela é esse. Eu comecei a ver que pessoas que não têm pais, que não têm a figura paterna principalmente, em casa, são pessoas mais frágeis. Quando você descobre o porquê que as pessoas não dão o resultado, a única coisa que você quer não é dar instrução para quem é bloqueado, é desbloquear para a pessoa receber instrução. Eu já cansei de ensinar pessoas que não dão resultado. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que eu preciso desbloquear essas pessoas. Pablo, esse bloqueio é meu, então eu vou cuidar dele. Não, esse bloqueio é seu, você vai jogar ele fora. Você vai ressignificar. Eu quero que você entenda o seguinte, tem que ter nojo de bloqueio. Confesso para você o seguinte, eu levei alguns anos para tratar um dos bloqueios que eu vou te ensinar aqui, que é o bloqueio 2. Bloqueio 2 é o escassez. Só que primeiro eu vou tratar o autoimagem e fica esperando aí para você ouvir o último. O último vai abalar a maioria de vocês. Presta atenção. Primeiro bloqueio, autoimagem. O que é autoimagem? É um espelho. Pablo, o que é o espelho? É o que outra imagem e semelhança fala ao seu respeito. Olha que louco. É a forma que você se vê, mas como que construiu a autoimagem? Foi as falas que você ouviu de outras pessoas, as que você confia, o que elas falaram a seu respeito. Então, eu quero que você entenda, é muito simples. A autoimagem é a forma que eu me vejo, mas ela foi construída pelas pessoas que eu confio. As pessoas que estavam comigo durante o meu crescimento. Então, entenda uma coisa poderosa. Se você mudar o jeito que você se vê, vários outros bloqueios vão ficar abalados. O que vai acontecer se você mudar o jeito que você se vê? Vários outros bloqueios vão deixar de existir. Autoimagem, então, é um bloqueio que eu me vejo sempre inferior. Eu vi alguém falando assim, complexo de inferioridade. Esse complexo é um filho da autoimagem. A autoimagem é o bloqueio. Bloqueio de autoimagem. O que é o complexo de inferioridade? Achar que você é menor do que aquilo que Deus chamou você. Esse bloqueio de autoimagem, ele vai danificar muitas outras bases em relação ao que você pensa. Mas esse aqui de escassez vai fazer você afundar nas dívidas, vai fazer você perder o que tem, vai fazer você nunca ser livre. A escassez parece o seguinte, nunca tem combustível para chegar no lugar, nunca tem voz para falar o que precisa, nunca tem alegria para desfrutar. Olha só, você não está entendendo. A escassez, quando você está nas suas férias, você tem uma escassez. Aí você entra no desfrute, acontece uma coisa poderosa com você.
você não consegue desfrutar. Porque se você tem um dia para desfrutar, parece que não tem nada para desfrutar. Se você tem umas férias de 10 dias, a escassez não te deixa desfrutar. É assustador esse bloqueio. Esse bloqueio, ele é assustador. Então o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Essa escassez, ela vai tirar você da rota da prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Quero ver todo mundo escrevendo aí, apertando o like. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é crescer. O que significa prosperidade? Crescer. Quando estou crescendo, sou próspero. Só que existe um momento da prosperidade que tem que fazer podas. Existem árvores que perdem força e as pessoas não entendem isso. Perdem forças porque não faz poda. E aí as pessoas acham que prosperar é sempre ficar carregado e crescendo. E não é, tem hora que tem que podar. Quando você poda, ganha mais força. Só que quem é escasso morre de medo de perder posição. Essa pessoa, ela morre de medo de alguém passar ela na empresa. Ela morre de medo de tomar certas decisões. Tudo por conta de quê? Escassez. Esse aqui para mim é terrível. Necessidade de aprovação. Vai aparecer aqui na tela. Necessidade de aprovação. E enquanto não aparece, a necessidade de aprovação é o seguinte. É um bloqueio que começa geralmente com o pai, avó, ou com o professor, ou alguém que tinha autoridade sobre a sua vida quando você era criança. Qual que é a figura da pessoa que aparece quando você quer fazer algo e ninguém deixa? Tem a figura de uma pessoa. Que pessoa é essa? É uma pessoa que é centralizadora. Viu com os P's, os programadores do seu cérebro. Primeiro é seu pai, depois professor, depois político, pastores, padres. Aí você fala, você está de brincadeira, todo mundo com o P? Você tem que entender o seguinte, na sua formação, pessoas importantes podem virar o centro da aprovação. Muito cuidado com os programadores, porque eles vão programar você, e isso vai ser um grande problema na sua vida. Necessidade de aprovação. Quem é que colocou necessidade de aprovação em você? Agora você vai fazer o teste. Foi? Qual o P? Foi o P de programador, foi o P de autoritário, e dificilmente você teve um pai que te ensinou liberdade. Pelo contrário, os pais, por insegurança e pelos bloqueios que eles carregam, eles te ensinam da forma errada. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quem foi a pessoa? Quando você é uma pessoa que foi programada por alguém e você depende da aprovação dela, uma coisa que vocês falaram aí que eu sou um dos P's, você vai ver que eu nunca vou precisar aprovar você, porque eu estou te instruindo na liberdade, a liberdade é cara. Quando você perceber que esses P's com autoritarismo e não com autoridade é diferente de autoritarismo, não na liberdade, mas na prisão emocional, te ensinaram, você vai ver o prejuízo, de vida que você tem. Você vai perceber o grande prejuízo que você tem. Coloque aí o de aprendizagem. Aprendizagem, vai aparecer. A aprendizagem é o quê? É quando uma dessas figuras, eles colocarem em você uma incapacidade. Como que faz? Uma incapacidade com o elefante. Amarre uma corda quando o elefante é pequeno. Engraçado é que quando o elefante for grande, não precisa amarrar mais nada a não ser uma pequena corda. Só que se colocar uma corrente no elefante, ele descobrir a força dele, ele vai arrebentar. Mas se você coloca uma coisa chamada corda, no primeiro dia, depois de 20 anos, você não precisa mudar para a corrente, porque o elefante é bom de memória, ele acredita naquela corda. Por que ele acredita naquela corda? Porque ele não sai do lugar desde sempre, ele é muito bom de memória. Se você está com problema de capacidade de aprendizagem, é muito simples. Você não é burro, e até o burro, que é um animal, consegue carregar muita carga e é bastante inteligente para abrir estrada. Sabe, na antiguidade, não tinha os equipamentos de fazer rodovia,
e que você imagina que tem hoje, eles pegavam um burro com carga e soltavam ele, e ele passava no lugar mais tranquilo de todos, o melhor lugar para construir uma rodovia. Essa é uma lei da natureza que chama eficiência, otimização. A aprendizagem é o seguinte: o seu cérebro está pronto para resolver problemas, só que você tem que gostar de problema. O que você foi programado por um dos P's? Você foi programado a não gostar disso. Você foi programado a fugir de problemas. O que eu tenho que fazer não é aprender com os meus problemas, eu tenho que governar os meus problemas. Inclusive eu tenho que aprender a criar problema, porque eu vou ser conhecido na minha vida, em vida ou na morte, por duas coisas que eu fiz. Não foi as lives que eu fiz, foram as duas coisas que eu fiz na vida. Os problemas que eu criei e os problemas que eu resolvi. Talvez a sua ignorância, com todo carinho, tá? Não fique ofendido, e só se ofende quem não é humilde. Esse aí é um código pesado para você também instalar na sua cabeça. Só se ofende quem não é humilde. Eu vou te ensinar uma coisa: para de se ofender. Isso é muito egocentrismo, é muito ego da sua parte. É muita infantilidade você se ofender com a pessoa que quer te ajudar, e principalmente a que não quer te ajudar ainda está te ajudando. Eu quero que você entenda uma coisa: esse problema de aprendizagem é mais uma mentira que seu cérebro conta para não gastar energia. O que é todo bloqueio? É aquilo que eu preciso manter você num cativeiro para você não gastar energia. Bloqueio paterno. Vai entrar aqui o bloqueio paterno. Esse para mim é pesado. Eu descobri uma coisa: quem é pai e mãe escreve assim: eu sou pai ou eu sou mãe. Escreve aí. Eu não sou pai dos meus 4 filhos, mas eu não perco meu tempo sendo pai. Por que eu não perco? Porque eu estou treinando, esses caras precisam de carinho, eu estou treinando amor neles. Uma das coisas que eu mais faço todos os dias é pegar eles no colo, olhar eles nos olhos. Eu sou um treinador oficial, patrocinador oficial, eu sou o cara oficial dos meus filhos. Eles são máquinas. Pablo, e se seus filhos não prestar? O problema é deles. No que tange ao meu treinamento, eles vão prestar. No dia que algum deles, se quiserem seguir um caminho de rebelião, eles nunca vão ousar falar assim: foi culpa do meu pai. Eles nunca vão querer alisar minha imagem, porque eu sou um treinador que põe esses caras para correr. Então esse bloqueio paterno representa mais de 80% do bloqueio da terra. Quando você descobre isso aqui, ó, dica poderosa: você precisa perdoar seus pais. Perdoe seus pais. Próximo bloqueio: passividade. É um bloqueio que falta explosão, falta paixão. O passivo, ele fica se afundando como um carro na lama e vai até bater o eixo no chão. O que eu quero que você entenda é que a passividade é um bloqueio nojento. Quando você está se envolvendo nisso, você fica sempre paralisado no problema, na alegria, na tristeza. Você precisa sair do lugar. Vai fazer você nunca viver os melhores dias, nunca morar numa grande casa, nunca andar num carro que a sua alma deseja, nunca ter uma grande empresa, nunca ter amizades poderosas, nunca visitar lugares maravilhosos, nunca ter descanso, porque você é um passivo. A passividade faz isso. Você tem que estar presente, ativo e na realidade, está no agora, senão você não prospera. Pablo, e o último que você quer falar hoje, que você prometeu falar, o 7, anota o 7 aí, ó. O 7 é perfeccionismo. Perfeccionismo é uma tecnologia criada pelo diabo de imitar a perfeição. Deus é perfeito. Quando ele veio na terra através de Jesus, que foi 100% homem, ele era perfeito, não se achou erro. Quando você vê Jesus quebrando as coisas, ele estava num processo de zelo, de indignação santa. Aquilo nunca você viu no mestre perfeccionismo. Você nunca viu Jesus querendo agradar absolutamente ninguém. Ele não agradava absolutamente ninguém. E se eu pudesse, tivesse 1 hora para te mostrar, eu te mostraria em todas as passagens onde Jesus está, até no relacionamento com a pessoa. Ele nunca agradou uma única pessoa. Nunca. Pablo, o que é o perfeccionismo? É a criação de um mundo ideal. O perfeccionismo é quando eu crio um mundo ideal e saio do mundo real e não tem resultado, porque no mundo ideal não tem resultado. Quando eu me ofendo com as pessoas, eu sou perfeccionista.
Quando eu quero fazer as coisas maravilhosamente bem, nenhuma empresa minha, das 17, eu inaugurei absolutamente nada. Eu nunca inaugurei absolutamente nada, porque eu não sou perfeccionista. Eu começo com o melhor que eu tenho. Vários de vocês estão se privando de viver uma liberdade porque são perfeccionistas. O que eu quero que vocês entendam é que ser perfeccionista vai fazer você não viver a realidade. O perfeccionismo, alguém escreveu, é a necessidade de aprovação. Não é. O perfeccionismo é quando eu submeto o mundo real à minha idealidade, ao meu ideal. Agora, existem pessoas que são perfeccionistas e que têm necessidade de aprovação. São duas coisas completamente diferentes. Quando você resolve os seus bloqueios e vai quebrando eles por etapas, o que vai acontecer com você? Você vai jogando esses bloqueios tudo no lixo.